Breve Catecismo de Westminster. Pergunta 1. Qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Pergunta 2. Que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Resposta: a palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamentos, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Pergunta 3. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Resposta: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus, o dever que Deus requer do homem. Pergunta 4. Quem é Deus? Resposta: Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Pergunta 5. Há mais de um Deus? Resposta: há só um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Pergunta 6. Quantas pessoas há na divindade? Resposta: há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e estas 3 são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Pergunta 7. Que são os decretos de Deus? Resposta: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Pergunta 8. Como executa Deus os seus decretos? Resposta: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Pergunta 9. Qual é a obra da criação? Resposta: a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada no espaço de 6 dias e tudo muito bem. Pergunta 10. Como criou Deus o homem? Resposta: Deus criou o homem macho e fêmea conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Pergunta 11. Quais são as obras da providência de Deus? Resposta: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Pergunta 12. Que ato especial de providência exerceu Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Resposta: quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Pergunta 13. Conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados? Resposta: nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Pergunta 14. Que é pecado? Resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Pergunta 15. Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? Resposta: o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi o comerem do fruto proibido. Pergunta 16.
Caiu todo o gênero humano pela primeira transgressão de Adão? Resposta: visto que o pacto foi feito com Adão não só para ele, mas também para a sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Pergunta 17. Qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? Resposta: a queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Pergunta 18. Em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? Resposta: o estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente se chama pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Pergunta 19. Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Resposta: todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, à morte e às penas do inferno para sempre. Pergunta 20. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Resposta: tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e trazer a um estado de salvação por meio de um Redentor. Pergunta 21. Quem é o Redentor dos escolhidos de Deus? Resposta: o único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Pergunta 22. Como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem? Resposta: Cristo, o Filho de Deus, se fez homem tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nascido dela, mas sem pecado. Pergunta 23. Que funções exerce Cristo como nosso Redentor? Resposta: Cristo, como nosso Redentor, exerce as funções de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação como no de exaltação. Pergunta 24. Como exerce Cristo as funções de profeta? Resposta: Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Pergunta 25. Como exerce Cristo as funções de sacerdote? Resposta: Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Pergunta 26. Como exerce Cristo as funções de rei? Resposta: Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Pergunta 27. Em que consistiu a humilhação de Cristo?
Resposta: a humilhação de Cristo consistiu em ele nascer, e isso em condição baixa, feito sujeito à lei, em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, em ser sepultado e permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. Pergunta 28. Em que consiste a exaltação de Cristo? Resposta: a exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, em subir ao céu e estar sentado à mão direita de Deus Pai, e em vir para julgar o mundo no último dia. Pergunta 29. Como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? Resposta: tornamo-nos participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz aplicação dela a nós pelo seu Santo Espírito. Pergunta 30. Como nos aplica o Espírito à redenção adquirida por Cristo? Resposta: o Espírito aplica-nos à redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo por meio dela em nossa vocação eficaz. Pergunta 31. Que é vocação eficaz? Resposta: vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual, convencendo-nos do nosso pecado e da nossa miséria, iluminando nossos entendimentos pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Pergunta 32. Que bênçãos gozam nesta vida aqueles que são eficazmente chamados? Resposta: aqueles que são eficazmente chamados gozam nesta vida da justificação, adoção e santificação e das diversas bênçãos que acompanham estas graças ou delas procedem. Pergunta 33. Que é justificação? Resposta: justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Pergunta 34. Que é adoção? Resposta: a adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Pergunta 35. Que é santificação? Resposta: santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Pergunta 36. Quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, adoção e santificação, ou delas procedem? Resposta: as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, adoção e santificação, ou delas procedem, são certeza do amor de Deus, paz de consciência, gozo no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. Pergunta 37. Quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? Resposta: as almas dos fiéis na hora da morte são aperfeiçoadas em santidade e imediatamente entram na glória,
e os corpos que continuam unidos a Cristo descansam na sepultura até a ressurreição. Pergunta 38. Quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na ressurreição? Resposta: na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia de juízo e tornados perfeitamente felizes no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. Pergunta 39. Qual é o dever que Deus exige do homem? Resposta: o dever que Deus exige do homem é obediência à sua vontade revelada. Pergunta 40. Que revelou Deus primeiramente ao homem para a regra de sua obediência? Resposta: a regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a lei moral. Pergunta 41. Onde está a lei moral resumidamente compreendida? Resposta: a lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. Pergunta 42. Em que se resumem os 10 mandamentos? Resposta: os 10 mandamentos se resumem em amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Pergunta 43. Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Resposta: o prefácio dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Pergunta 44. Que nos ensina o prefácio dos 10 mandamentos? Resposta: o prefácio dos 10 mandamentos ensina-nos que nós temos obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o Senhor nosso Deus e Redentor. Pergunta 45. Qual é o primeiro mandamento? Resposta: o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. Pergunta 46. Que exige o primeiro mandamento? Resposta: o primeiro mandamento exige de nós o conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal adorá-lo. Pergunta 47. Que proíbe o primeiro mandamento? Resposta: o primeiro mandamento proíbe o negar ou deixar de adorar ou glorificar ao verdadeiro Deus como Deus e nosso Deus, e dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a Ele são devidas. Pergunta 48. Que se nos ensina especialmente pelas palavras além de mim no primeiro mandamento? Resposta: as palavras além de mim no primeiro mandamento ensinam-nos que Deus, que vê todas as coisas, toma conhecimento e muito se ofende do pecado de ter-se em seu lugar outro Deus. Pergunta 49. Qual é o segundo mandamento? Resposta: o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu, e do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma que haja nas águas debaixo na terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem,
e que usa de misericórdia com milhares daqueles que me amam e guardam os meus preceitos. Pergunta 50. Que exige o segundo mandamento? Resposta: o segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Pergunta 51. Que proíbe o segundo mandamento? Resposta: o segundo mandamento proíbe o adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita na sua palavra. Pergunta 52. Quais são as razões anexas ao segundo mandamento? Resposta: as razões anexas ao segundo mandamento são a soberania de Deus sobre nós, a sua propriedade em nós e o zelo que Ele tem pelo seu culto. Pergunta 53. Qual é o terceiro mandamento? Resposta: o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus. Pergunta 54. Que exige o terceiro mandamento? Resposta: o terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Pergunta 55. O que proíbe o terceiro mandamento? Resposta: o terceiro mandamento proíbe toda a profanação ou abuso das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Pergunta 56. Qual é a razão anexa ao terceiro mandamento? Resposta: a razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores deste mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor nosso Deus não os deixará escapar do seu justo juízo. Pergunta 57. Qual é o quarto mandamento? Resposta: o quarto mandamento é: lembra-te de santificar o dia do sábado. Trabalharás 6 dias e farás neles tudo o que tens para fazer. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro, porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia 7º e o santificou. Pergunta 58. Que exige o quarto mandamento? Resposta: o quarto mandamento exige que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada 7, para ser um dia de santo descanso a Ele dedicado. Pergunta 59. Qual dos 7 dias designou Deus para esse descanso semanal? Resposta: desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal. E desde então, o 1º dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão, o domingo. Pergunta 60. De que modo se deve santificar o domingo? Resposta:
Deve-se santificar o domingo com um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. Pergunta 61. Que proíbe o quarto mandamento? O quarto mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos e a profanação deste dia por meio da ociosidade ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossos negócios e recreações temporais. Pergunta 62. Quais são as razões anexas ao quarto mandamento? Resposta. As razões anexas ao quarto mandamento são a permissão que Deus nos concede de fazermos uso dos 6 dias da semana para os nossos interesses temporais, o reclamar ele para si a propriedade especial do dia 7º, o seu próprio exemplo e a bênção que ele conferiu ao dia de descanso. Pergunta 63. Qual é o quinto mandamento? Resposta. O quinto mandamento é: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Pergunta 64. Que exige o quinto mandamento? Resposta. O quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações como superiores, inferiores ou iguais. Pergunta 65. Que proíbe o quinto mandamento? Resposta. O quinto mandamento proíbe negligenciarmos ou fazermos alguma coisa contra a honra e dever que pertencem a cada um em suas diferentes condições e relações. Pergunta 66. Qual é a razão anexa ao quinto mandamento? Resposta. A razão anexa ao quinto mandamento é uma promessa de longa vida e prosperidade, quanto sirva para a glória de Deus e bem do homem a todos aqueles que guardam este mandamento. Pergunta 67. Qual é o sexto mandamento? Resposta. O sexto mandamento é: não matarás. Pergunta 68. Que exige o sexto mandamento? Resposta. O sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a vida dos nossos semelhantes. Pergunta 69. Que proíbe o sexto mandamento? Resposta. O sexto mandamento proíbe o tirar a nossa própria vida ou a do nosso próximo injustamente e tudo aquilo que para isso concorre. Pergunta 70. Qual é o sétimo mandamento? Resposta. O sétimo mandamento é: não adulterarás. Pergunta 71. Que exige o sétimo mandamento? O sétimo mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e da do nosso próximo no coração, nas palavras e nos costumes. Pergunta 72. Que proíbe o sétimo mandamento? Resposta. O sétimo mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuras.
Pergunta 73. Qual é o 8º mandamento? Resposta: o 8º mandamento é: não furtarás. Pergunta 74. Que exige o 8º mandamento? Resposta: o 8º mandamento exige que procuremos o lícito adiantamento das riquezas e do estado exterior, tanto nosso como do nosso próximo. Pergunta 75. Que proíbe o 8º mandamento? Resposta: o 8º mandamento proíbe tudo o que impede ou pode impedir injustamente o adiantamento da riqueza ou do bem-estar, tanto nosso como do nosso próximo. Pergunta 76. Qual é o 9º mandamento? Resposta: o 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Pergunta 77. Que exige o 9º mandamento? Resposta: o 9º mandamento exige a conservação e promoção da verdade entre os homens e a manutenção da nossa boa reputação e a do nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar testemunho. Pergunta 78. Que proíbe o 9º mandamento? Resposta: o 9º mandamento proíbe tudo o que é prejudicial à verdade ou injurioso tanto à nossa reputação como à do nosso próximo. Pergunta 79. Qual é o 10º mandamento? Resposta: o 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Pergunta 80. Que exige o 10º mandamento? Resposta: o 10º mandamento exige o pleno contentamento com a nossa própria condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo o que lhe pertence. Pergunta 81. O que proíbe o 10º mandamento? O 10º mandamento proíbe todo o descontentamento com a nossa condição, todo o movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Pergunta 82. Será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Resposta: nenhum mero homem, desde a queda de Adão, é capaz, nesta vida, de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os quebranta por pensamentos, palavras e obras. Pergunta 83. São igualmente odiosas todas as transgressões da lei? Resposta: alguns pecados em si mesmos e em razão de circunstâncias agravantes são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Pergunta 84. Que merece cada pecado? Resposta: cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na vindoura. Pergunta 85. Que exige Deus de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição em que temos incorrido pelo pecado? Resposta: para escaparmos à ira e maldição de Deus em que temos incorrido pelo pecado, Deus exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, com o uso diligente de
todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Pergunta 86. Que é fé em Jesus Cristo? Resposta: fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual o recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido. Pergunta 87. Que é arrependimento para a vida? Resposta: arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta para Deus inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Pergunta 88. Quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Resposta: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, as quais todas se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Pergunta 89. Como se torna a palavra eficaz para a salvação? Resposta: o Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. Pergunta 90. Como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que ela se torne eficaz para a salvação? Resposta: para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração. Recebê-la com fé e amor, guardá-la em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. Pergunta 91. Como se tornam os sacramentos meios eficazes para a salvação? Resposta: os sacramentos tornam-se meios eficazes para a salvação não por alguma virtude que eles ou aqueles que os ministram tenham, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do seu Espírito naqueles que pela fé os recebem. Pergunta 92. Que é um sacramento? Resposta: um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representadas, seladas e aplicadas aos crentes. Pergunta 93. Quais são os sacramentos do Novo Testamento? Resposta: os sacramentos do Novo Testamento são o batismo e a ceia do Senhor. Pergunta 94. Que é o batismo? Resposta: o batismo é o sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. Pergunta 95. A quem deve ser ministrado o batismo? Resposta: o batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível,
enquanto não professarem sua fé em Cristo e obediência a Ele. Mas os filhos daqueles que são membros da Igreja visível devem ser batizados. Pergunta 96. O que é a ceia do Senhor? Resposta: a ceia do Senhor é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Pergunta 97. Que se exige para participar dignamente da ceia do Senhor? Resposta: exige-se daqueles que desejam participar dignamente da ceia do Senhor que se examine sobre o seu conhecimento em discernir o corpo do Senhor, sobre a sua fé para se alimentarem dele, sobre o seu arrependimento, amor e nova obediência, para não suceder que, vindo indignamente, comam e bebam para si a condenação. Pergunta 98. O que é oração? Resposta: a oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Pergunta 99. Qual é a regra que Deus nos deu para nos dirigir em oração? Resposta: toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir em oração, mas a regra especial de direção é aquela forma de oração que Cristo ensinou aos seus discípulos e que geralmente se chama a oração dominical. Pergunta 100. Que nos ensina o prefácio da oração dominical? Resposta: o prefácio da oração dominical, que é Pai Nosso que estás no céu, ensina-nos que nos devemos aproximar de Deus com toda a santa reverência e confiança, como filhos a um Pai poderoso e pronto para nos ajudar. E também nos ensina a orar com os outros e por eles. Pergunta 101. Pelo que oramos na primeira petição? Resposta: na primeira petição, que é santificado seja o teu nome, pedimos que Deus nos habilite a nós e aos outros a glorificá-lo em tudo aquilo em que se dá a conhecer, e que disponha tudo para a sua glória. Pergunta 102. Pelo que oramos na segunda petição? Resposta: na segunda petição, que é venha o teu reino, pedimos que o reino de Satanás seja destruído e que o reino da graça seja adiantado, que nós e os outros a ele sejamos guiados e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória. Pergunta 103. Pelo que oramos na terceira petição? Resposta: na terceira petição, que é seja feita tua vontade, assim na terra como no céu, pedimos que Deus, pela sua graça, nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade, de obedecer e submeter-nos a ela em tudo, como fazem os anjos no céu. Pergunta 104. Pelo que oramos na quarta petição? Resposta: na quarta petição, que é
o pão nosso de cada dia nos dá hoje, pedimos que, da livre dádiva de Deus, recebamos uma porção suficiente das coisas boas desta vida e gozemos com elas de suas bênçãos. Pergunta 105. Pelo que oramos na quinta petição? Resposta: na quinta petição, que é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, pedimos que Deus, por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente os nossos pecados, o que somos animados a pedir, porque pela sua graça somos habilitados a perdoar de coração ao nosso próximo. Pergunta 106. Pelo que oramos na sexta petição? Resposta: na sexta petição, que é: e não nos deixes cair em tentação, pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar, ou nos preserve e livre quando formos tentados. Pergunta 107. Que nos ensina a conclusão da oração dominical? Resposta: a conclusão da oração dominical, que é: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ensina-nos que na oração devemos confiar somente em Deus e louvá-lo em nossas orações, atribuindo-lhe reino, poder e glória. E em testemunho do nosso desejo e certeza de sermos ouvidos, dizemos Amém. Fim do breve Catecismo de Westminster.